Você já parou para pensar no que os cachorros faziam antes de existirem casas, coleiras, brinquedos e donos? Hoje eles dormem em sofás, recebem carinho e são considerados membros da família. Mas houve uma época em que nada disso existia. Uma época em que os cachorros não eram cachorros. Eles eram criaturas selvagens, vivendo em um mundo brutal, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência. Sem humanos para alimentá-los, protegê-los ou cuidar deles, esses ancestrais dos cães precisavam caçar, disputar território e enfrentar predadores muito maiores. Mas aqui está o detalhe mais curioso de todos. Se voltássemos dezenas de milhares de anos no passado, provavelmente não encontraríamos nenhum cachorro. Encontraríamos lobos. E é justamente aí que começa uma das histórias mais fascinantes da evolução. Como um animal selvagem, desconfiado e perigoso, acabou se transformando no melhor amigo do ser humano. E mais importante ainda, o que ele fazia antes de cruzar seu caminho com os humanos. A resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga seu próprio cão. Muito antes das cidades, das fazendas e até mesmo da escrita, os ancestrais dos cães percorriam vastas regiões da Europa, Ásia e América do Norte. Eles viviam em matilhas organizadas, formadas por indivíduos que dependiam uns dos outros para sobreviver. Diferente dos cães modernos, que muitas vezes recebem comida pronta em um pote, aqueles animais precisavam encontrar cada refeição por conta própria. Eles caçavam em grupo, perseguiam presas por quilômetros e utilizavam estratégias coordenadas para derrubar animais muito maiores do que eles. Alces, bisões e cervos faziam parte do cardápio quando a caça era bem sucedida, mas nem sempre havia comida disponível. Durante períodos difíceis, muitos passavam dias sem se alimentar adequadamente. O frio extremo das eras glaciais tornava a sobrevivência ainda mais complicada. Apenas os mais adaptados conseguiam continuar vivos. Naquele mundo não existia espaço para fraqueza. Cada decisão podia significar a diferença entre viver ou morrer. Mas existe algo ainda mais surpreendente. Apesar da imagem que muitos têm dos lobos como predadores ferozes, eles também eram extremamente inteligentes. Eles observavam, aprendiam e se adaptavam constantemente ao ambiente. Essa inteligência acabou desempenhando um papel fundamental em um dos acontecimentos mais importantes da história dos animais. Em algum momento, há cerca de 15 a 40 mil anos, algumas matilhas começaram a perceber algo interessante. Havia um novo grupo de criaturas espalhando-se pelo planeta. Esses seres construíam fogueiras, caçavam grandes animais e deixavam para trás restos de comida. Eram os seres humanos. Enquanto a maioria dos lobos mantinha distância, alguns indivíduos menos agressivos começaram a se aproximar discretamente dos acampamentos. Eles não estavam procurando amizade. Estavam procurando uma oportunidade. Imagine a cena. Em uma noite fria da pré-história, um grupo de humanos está reunido ao redor do fogo após uma caçada bem-sucedida. Ossos e pedaços de carne ficam espalhados próximos ao acampamento. Ao longe, escondido na escuridão, um lobo observa. Ele percebe que pode conseguir alimento sem gastar energia perseguindo presas por horas. Pouco a pouco, geração após geração, os lobos mais tolerantes à presença humana passaram a ter uma vantagem. Eles conseguiam acesso mais fácil à comida e tinham maiores chances de sobreviver. Enquanto isso, os mais agressivos continuavam vivendo exclusivamente da caça. Sem perceber, humanos e lobos estavam iniciando uma parceria que mudaria para sempre a história de ambos. Não foi uma domesticação planejada. Foi um processo lento, natural e incrivelmente longo. Com o passar dos séculos, aqueles lobos mais amigáveis começaram a apresentar mudanças. Seus comportamentos ficaram menos agressivos. Sua aparência começou a se transformar. Alguns ficaram menores. Outros desenvolveram características mais adequadas à convivência próxima com os humanos. Aos poucos, surgiu algo completamente novo. Não eram mais lobos comuns. Também ainda não eram os cães modernos. Eram os primeiros cães primitivos. Esses animais passaram a desempenhar funções importantes. Eles ajudavam a alertar sobre perigos, identificavam a aproximação de predadores e podiam até auxiliar em atividades de caça. Em troca, recebiam proteção e acesso constante a alimento. Era uma troca vantajosa para os dois lados, e assim nasceu uma das alianças mais bem-sucedidas da história da vida na Terra. Mas isso nos leva a uma conclusão curiosa. Quando perguntamos o que os cachorros faziam antes dos humanos, a resposta mais correta é que eles não eram cachorro. Eles viviam como lobos selvagens. Caçavam, migravam, protegiam seus territórios e enfrentavam diariamente os desafios de um ambiente extremamente hostil. O cachorro que conhecemos hoje é resultado de milhares de anos de convivência e evolução ao lado das pessoas. Sem os humanos, talvez os cães jamais tivessem existido da forma como conhecemos. E sem os cães, a própria história humana também poderia ter sido muito diferente. Afinal, durante milhares de anos, eles foram companheiros, guardiões, parceiros de caça e aliados em momentos decisivos da nossa sobrevivência. Então, da próxima vez que seu cachorro se deitar tranquilamente no sofá, pedir carinho ou simplesmente olhar para você esperando atenção, lembre-se de uma coisa. Dentro dele existe uma herança muito antiga.
Uma história que começou em florestas geladas, planícies selvagens e noites escuras, muito antes da existência da cidade. Aquele animal dócil que vive ao seu lado descende de sobreviventes extraordinários que enfrentaram o mundo selvagem e encontraram uma maneira única de prosperar. E talvez essa seja a maior curiosidade de todas. Os cachorros não foram apenas domesticados pelos humanos. De certa forma, eles também ajudaram a transformar os humanos no que somos hoje. E isso faz deles muito mais do que animais de estimação. Faz deles parte da nossa própria história.